Olá pessoal, tudo certo ali? Tranquilo? Tá. Vamos para mais uma semana de aula, né? Com uma temperatura boa aí para assistir a aula, né? Espero que vocês estejam bem aí para assistir as nossas aulas de física dessa semana, tá bom? Tá, vamos lá, física. Pessoal, eu vou começar agora com outro assunto. Acabou a parte de energias e começa agora a parte de movimento circular e uniforme, beleza? MCU vocês estudaram no primeiro ano, então vamos lá, é uma boa revisão agora para a gente poder ver. Beleza? Pessoal, aí é o seguinte, essa aula, eu até assim, ó, indicaria, ela é uma introdução ao MCU, tá? Na verdade, essa aula teria que estar junto com a próxima aula, só que a próxima aula é só na outra apostila, é a última aula, né, dessa apostila, então, eu queria que vocês fizessem o seguinte, tá? As questões que envolvem velocidade, eu não sei se seria muito bom vocês fazerem agora, que ficaria mais fácil para a próxima aula, né? Deixa eu explicar a aula 17, aí vocês fazem também, tá bom? Tá? Então, façam ali até a questão número 10 dessa aula, 11 ou 12 só, tá? Deixa para depois as outras, que daí eu vou explicar como se calcula a velocidade no MCU, só que tá só na outra aula, então não adianta também adiantar agora que você vai ficar meio... Eu até falo a equaçãozinha no final para vocês, tá? Se vocês quiserem, tá? Vocês anotem ali, beleza? Então vamos lá, tá? Para física A. Vamos apresentar aqui para vocês, ó. Tá? Física A, aula 16, movimento circular e uniforme. Tchau, já eu volto aqui, tá? Partiu. Ó, alguns conceitos iniciais de movimento circular e uniforme. Tá? Então, ó, o que vocês têm aqui? Ó? Um objeto ele vai percorrer um círculo, tá? Com o valor da velocidade constante. Tá? Não caiam na besteira de falar, pessoal, que ele vai fazer esse círculo aqui, ó, percorrer esse círculo com uma velocidade constante. Tá? Porque velocidade é uma grandeza vetorial. Tá? E veja, ó, a tangente à trajetória, toda vez que eu indico a velocidade, ela é tangente à trajetória. Ó. Ela é tangente nesse ponto e ela é tangente nesse ponto. O valor dela, que é o módulo, é constante. Tá? Se aqui ela tem 10 metros por segundo, aqui ela também tem 10 metros por segundo. Porém, a direção e o sentido muda. Ó, olha a direção e o sentido da velocidade aqui, ó, que é dessa tangente. Olha a tangente aqui como é, ó. Tá? Então muda. Então não posso falar que a velocidade é constante, porque a velocidade é um vetor. Eu posso falar que o módulo do vetor velocidade é constante. Aí sim. Beleza? Em termos de acelerações que existem aqui, que é um ponto forte dessa aula. Tá? Eu tenho dois tipos de acelerações na física. Eu tenho a tangencial, que é aquele ΔV por ΔT. Então aqui ela não vai ter, tá? É nulo, é zero. Tá? Por quê? Porque não tem o ΔV. Tá? Se aqui a velocidade é 10, aqui também é 10. Então daria zero. Tá? E eu tenho a aceleração centrípeta. Tá? A aceleração centrípeta, ela sempre aponta para o centro da curva. Ó, ela sempre aponta para o centro da curva, fazendo 90 graus com o vetor velocidade. Olha só a centrípeta. Então aqui, ó, a velocidade aqui, olha a centrípeta, apontando para o centro da curva. Tá? Ela é um vetor também. Como se calcula essa aceleração centrípeta? Eu pego a velocidade elevado ao quadrado e divido pelo raio da trajetória. Então, toda vez que eu tenho uma curva, tá, eu tenho velocidade e eu tenho raio. Então, se eu dividir a velocidade ao quadrado pelo raio, vai me dar a aceleração centrípeta em metros por segundo ao quadrado no SI. Então, a direção, ó, tá, ela muda de ponto para ponto na trajetória. O sentido sempre aponta para o centro da trajetória. Ó. Então, ó, beleza? Ó, apontando aqui, ó, apontando para o centro. Beleza? Tá, qual que é o ângulo entre a centrípeta e o vetor velocidade? Perpendiculares 90 graus. Então, tá aí a primeira equaçãozinha. Anotem, por favor. Tá, deixa uma grifada ali. Período. Pessoal, período é um tempo. Tá? É um tempo que demora para se repetir um certo movimento. Então, se você vai fazer um círculo aqui, ó, tá? O período é o tempo de uma volta completa. Então, período é o intervalo de tempo gasto pelo móvel para completar uma volta. Se eu pegar aqui, ó, se eu pegar uma curva, se eu falar aqui, ó, eu vou fazer só metade da curva, ó, daqui, ó, até aqui, ó. Daqui até aqui é metade de uma curva, beleza? Se eu falar que eu demorei 5 segundos, qual que é o período para esse movimento circular uniforme?
Se a metade for em 5, a outra metade também vai ser mais 5. Então o período é 10 segundos. Ou seja, eu sempre vou demorar 10 segundos para completar uma volta completa. Então o período é o intervalo de tempo gasto pelo móvel para completar uma volta. Beleza? Isso que é o período. Tá? É representado, pessoal, pela letra T maiúscula, tá? É o Tsão, ok? No bom sentido, tá? Período é o T maiúsculo, né? A unidade é o segundo no sistema internacional. Tá? É o tempo para dar uma volta completa. Por exemplo, qual que é o período dos segundos, tá? Nesse relógio aqui, ó. Tá? É o tempo que ele demora para dar uma volta completa. Ele demora quanto tempo para dar uma volta completa? 60 segundos. Beleza? Tranquilos. Frequência. Tá? Frequência, pessoal, é definida pelo número de voltas em um certo tempo. Tá? Ó, qual que é a frequência que vocês iam na escola, tá? Anteriormente a essa pandemia? Vocês iam em média, não era 5 vezes por semana? Então essa é a tua frequência, 5 vezes por semana. Nem todos, né? Mas a maioria. Tá? Isso é uma frequência. Tá? Então a frequência de um movimento periódico corresponde ao número de vezes que esse movimento se repete na unidade de tempo. Beleza? Tá? Então é isso que é a frequência. Tá? Ah, uma relaçãozinha que eu tenho aqui, ó. Se vocês quiserem anotar, ó, frequência é igual ao número de voltas pelo tempo. Quem quiser pode anotar. Tá? A relação que eu tenho entre frequência e período. Tá? A frequência é o inverso do período, é 1 sobre o tesão. Tá? Sempre que eu pegar o período e multiplicar pela frequência, vai dar 1. Mas anotem só isso aqui, ó. Tá? A frequência é 1 sobre o período. Tudo bem? A unidade, pessoal, de frequência no sistema internacional, tá? Seria tipo número de voltas por segundo. Tá? Seria rotações por segundo. Isso daí é conhecido por Hertz. Então, olha só qual que é a unidade da frequência. Hertz. Ok? Beleza? Tranquilos. Olha o André mandando mensagem aqui para mim. Chamando para um churrasco. Não pode, né? Ó, a frequência então é dada em Hertz no sistema internacional. Hertz significa rotações por segundo. Tem um exercício ali que vai estar a frequência em minuto, que é RPM. Como que eu passo de rotações por minuto para rotações por segundo para Hertz? Bom, professor, quando tem rotações por minuto, tá em 1 minuto. Tá? O Hertz é rotação por segundo. Então, para passar de RPM para Hertz, é só dividir por 60. Então, anotem aí, pessoal. Para passar de RPM, que é frequência, para Hertz, que é o sistema internacional, dividam por 60. Porque em 1 minuto tem 60 segundos. Ok? Então, por exemplo, 120 RPMs. Divide por 60. 2 Hz. É a mesma coisa. Bom, olha só agora algumas questões sobre essa matéria. Vocês viram que é bem simplesinho, ó. Eu falei tudo que estava escrito na apostila de vocês, expliquei detalhadamente. Agora nós temos algumas questões para a gente tentar resolver. 16.1, teórica. Considere a situação em que um corpo descreve um movimento circular e uniforme. Para cada instante desse movimento, podemos dizer que os vetores velocidade e aceleração formam qual ângulo? 90 graus. Beleza? Porque a aceleração é a centrípeta. Tá? É um movimento circular e uniforme. Tá? Então, a única aceleração que tem é a centrípeta. Tá? O ângulo entre velocidade, tá, e a aceleração, eles são perpendiculares. Marquem a letra D de Doroteia. Beleza? 16.3. Um ponto material percorre uma circunferência de raio igual a 0,1 metro em um movimento uniforme, de forma que, a dar 10 voltas por segundo, determine o período do movimento. Pessoal, o que você poderia fazer para resolver essa questão? Ele dá 10 voltas em 1 segundo. Período é o tempo de uma volta só. Dá para fazer uma regrinha de 3? Dá, né? Então veja, tá? Definição de período, tá? É o tempo de uma volta. Aqui o cara falou que ele dá 10 voltas em 1 segundo. Tá? Então vamos lá, uma pequena regrinha de 3. Tá? Veja, ele dá 10 voltas, tá, em 1 segundo. Tá? Uma volta é o período. Tá? Então, ó, vai ficar T vezes 10 é igual a 1.
Tá? Então vai ficar 1 dividido por 10, 0,1 segundo. Tá? Então o período é o tempo gasto para dar uma volta completa. Tá? Então uma regrinha de 3 eu resolvi rapidinho. Pessoal, as questões, essa aula é uma aula de introdução ao movimento circular e uniforme. É uma aula muito tranquila. É só para vocês entenderem qual é o conceito de período, frequência e aceleração centrípeta. Essa é a ideia da aula. Por isso que eu falei, não gastem tanto tempo, tá? Naquelas questões. Eu olhei as questões lá de, sei lá, 16, todas já envolvem velocidade lá e tal, e velocidade é a próxima aula. Eu até achei que está um pouco mal colocada. Então se limitem a fazer até a questão número 10 ou número 12, tá? Nessa aula. Aí depois que eu explicar a aula 17, vocês podem voltar e terminar, quem está fazendo tudo. Senão também está de boa. Vamos lá agora, questãozinha número 5. Ó. As hélices de um ventilador giram com uma frequência de 1.200 RPM. Tá? RPM é a frequência. Considerando as unidades do sistema internacional, assinale a alternativa que apresenta o período dessas hélices. Tá? Em segundos. Então eu tenho que achar primeiro a frequência, tá? Em Hertz, que é RPS, e depois calcular o período. Ok? Beleza? Então vamos lá. Então veja, para eu transformar de RPM para Hertz, eu divido por quanto? Por 60, tá? Ele fez uma regrinha de 3 aqui, tá? Mas dividam direto por 60. 1.200 por 60 vai dar 20 Hz, beleza? Aí a frequência é o inverso do período, tá? Como a frequência é 20, ó, tá? Ó, o Tzão sobe e a frequência desce, certo? Ó, T sobe, o F desce, tá? Vai ficar 1 sobre 20, 0,05 segundos, correto? Aqui, pessoal, ele fez uma regrinha de 3, ó, tá? Tipo, Hertz é rotações por segundo, né? Ele fez, ó, 1.200 rotações em 1 minuto, que é 60 segundos, tá? Em 1 segundo X, tá? Mas é melhor dividir direto, não é tão complicado, né? Rotações por minuto, RPM, em 1 minuto, tá? Hertz por segundo, eu divido por 60, pá, 20 aqui, ó. Beleza? 16.8. Leia atentamente os itens a seguir, tendo em vista um movimento circular e uniforme. Tá? Primeiro, a direção da velocidade é constante. No MCU, é constante ou ela fica mudando? Aquela tangente de trajetória. 2. O módulo da velocidade não é constante. Mas a qual é o tipo de movimento? Circular uniforme. Tá? Esse nome que é dado aqui ao movimento é devido à velocidade, ela é uniforme. Tá? A aceleração é nula. Tá? Tem uma que é e a outra que não. Beleza? Então vamos lá, ó. A primeira, ela é falsa. Tá? Por quê? A direção da velocidade só é constante em movimentos retilíneos. Lembra lá que eu mostrei no meu desenho a direção da velocidade? Uma era assim e a outra era assim, que é a tangente e trajetória? O módulo da velocidade não é constante. O módulo é. Lembra que eu falei, esse aqui é 10, aqui também é 10. Tá? A aceleração é nula. Tá? Qual a aceleração que é nula, pessoal? A tangencial, mas tem a centrípeta. Então, todas são falsas. Tá? Se 1, 2 e 3 estiverem incorretas. Então, marquem a letra B. De boa? 16.11. Aí aqui, pessoal, ó, vocês têm que parar, tá? Quando tem questão desse nível aqui, vocês têm que parar aqui a minha aula, tá? A minha videoaula, fazer a questão e depois olhar a resolução. Então vai lá, aqueles 3 minutinhos que vocês têm, depois vocês colocam lá a resposta para mim. Porque trabalha com letras, tem ao quadrado e tal. Tem aluno que não põe parênteses e acaba se enganando. Então, olha só. Duas partículas A e B descrevem movimentos circulares uniformes. Ó, é importante estar o nome da matéria aqui, ó. Com velocidades escalares respectivamente iguais a V e 2V. Então, ele não falou o valor, ó. O raio da trajetória descrita por B é o quádruplo, tá, do raio daquele descrita por A. Então, o raio da A é assim, ó. O da B é 4 vezes maior. A relação entre os módulos de suas acelerações centrípetas. Relação é uma divisão, e na ordem que está aqui.
qual que é a aceleração centrípeta do A dividido pela aceleração centrípeta do B. Tá? Então, pessoal, agora ó, deem aquela pausa aí no vídeo. Vão lá, coloquem as equações que vocês têm, tá? E a partir daí vocês vão tentar achar qual é a relação. Ó. A aceleração centrípeta de A é 2 vezes a do B, a do A é igual a do B, tá? É a centrípeta, que é V ao quadrado sobre o raio. Beleza? Pausa aí, ó, 3 minutinhos, aí vocês voltam para assistir a resolução. Ou 2 minutos, né? No máximo que vocês teriam ali. Beleza? Tá. Bom, pausou. Vamos lá para resolver. Ó, a partícula A, ela tem uma velocidade v e um raio r, tá? Então, a centrípeta é v ao quadrado sobre r. Olha a B tem algumas modificações. A velocidade da B é 2v e o raio é 4 vezes o primeiro. Se o primeiro é r, agora é 4r's. Só que olha só, a velocidade é ao quadrado, né? Então vai ficar 2v ao quadrado. Então 2 ao quadrado vai dar 4. V ao quadrado sobre 4r. Então o 2 ao quadrado vai dar 4. 4 com quarto eu corto. Então também ficou V ao quadrado sobre R. Que feliz coincidência. Aqui também é V ao quadrado sobre R. Então vai ficar uma coisa dividido pela mesma coisa. Vai dar 1. Ou seja, elas são iguais. Tá? Por isso você tem que marcar a letra B de bisnaga. Beleza então, pessoal? Tranquilo? Então, ó, foi uma aula com uma introdução ao movimento circular. Tá? Se você quiser anotar, pessoal, a equação para a velocidade do MCU, tá? É V igual a 2 vezes π vezes r e vezes f. F é a frequência e r é o raio. Tá? V igual a 2π rf. Só que como eu falei, tá? As equações... Aí eu vi exercício de velocidade aqui já. Até dá para deduzir, só que dá um sofrimento grande. Tá? E sabendo isso, eu explicando isso na próxima aula, você resolve bem rápido. Vocês não têm muito tempo para ficar perdendo com algumas deduções aí que você pode ter algum caminho mais curto. Tá? Então, por mim, vocês fazem até número 12, ali 13 no máximo dessa aula. Beleza, então? Tranquilos, moçada? Bons estudos, tá? E até mais.